Nesse mundo, todos recebem poderes especiais dos deuses, e essas habilidades são o que decidem o estilo de vida das pessoas. O anime começa com uma carroça sendo atacada por um grupo de goblins e uma turma de guerreiros aparece para ajudar protegendo a carroça. Enquanto isso, nosso protagonista, um garoto faminto chamado Fate Graffiti, estava no seu turno sendo o guarda do castelo, enquanto sua barriga roncava sem parar. Mais tarde, o grupo de guerreiros passa por ele, comentando que por conta da caça aos goblins, eles conseguiram ganhar dinheiro além de terem conseguido subir de nível. Galera, valeu demais pelos 300 mil inscritos, tá louco, vocês são demais, sério. Mas ó, não vamos parar por aqui, o alcance do canal tá um pouco prejudicado, então bora dar aquela força pro canal, galera, e se inscrever e caprichar no like aqui embaixo pra bater a meta de 5.204 likes. E agora, bora lá. Fate escuta a conversa e pensa como nunca vai conseguir fazer algo grandioso como eles, por ser apenas um inútil com uma barriga que não parava de roncar, graças à habilidade gula que recebeu dos deuses, que não servia pra mais nada além de fazer ele sentir uma fome insaciável. Porém, Fate pensa que pelo menos conseguia se manter trabalhando para a família Vleirik. Perto dali vemos os 3 irmãos Vleirik, que são cavaleiros sagrados, responsáveis pela segurança da população, e por conta dessa profissão, eles passam pelas pessoas da cidade se achando superiores, sentindo-se no direito de maltratar os outros por motivos bestas. Depois de um tempo, com Fate mal aguentando a barulheira do seu estômago, ele fica aliviado por seu turno estar finalmente terminando, quando os 3 irmãos aparecem perguntando se Fate fez um bom trabalho no lugar deles. E como o garoto responde de forma positiva, Rafale joga no chão algumas moedas como pagamento pelo serviço. Porém, quando Fate se abaixa para pegar as moedas, Rado decide se divertir pisando na mão do cara. Ele chama Fate de sujo e de outras coisas cruéis enquanto bate nele sem motivo algum, enquanto seus 2 irmãos se divertiam com a situação apenas porque achavam que pessoas com habilidades como as dele deveriam ser gratos, porque na opinião dos 3, ele só conseguiu ganhar dinheiro por conta da piedade dos cavaleiros sagrados. Felizmente, uma outra moça chamada Roxy Hart, que também fazia parte do grupo deles, aparece e dá um fim naquela situação, dizendo que era errado eles cometerem esse tipo de abuso com cidadãos que eles juraram proteger. Enquanto os 3 olhavam Roxy com desprezo, ela continua dizendo que ficar de guarda no portão era uma tarefa destinada aos cavaleiros sagrados, ou seja, os 3 estavam passando a responsabilidade deles para alguém indefeso, como Fate, mesmo sendo obrigação deles de manter a segurança das pessoas da cidade. Porém, Rafale retruca ela, dizendo que eles também possuíam o dever de dar emprego para aqueles que precisavam, como se essa fosse uma boa justificativa para poderem pisar no Fate e o tratarem como lixo. E Roxy questiona exatamente o motivo desse tratamento, porém para os Vleirik isso era apenas uma diferença de opinião profissional. Mas felizmente os 3 irmãos decidem ir embora e deixar Fate em paz, e assim que saem, Roxy corre para ajudar o garoto agindo de forma oposta à família Vleirik, sendo super gentil com ele e até ajudando a limpar seus ferimentos. Fate agradece pela ajuda de Roxy e ela responde que não foi nada demais, já que eles são colegas de guardiões do portão, além de ser a atitude que todos os cavaleiros sagrados deveriam ter. Em seguida, Fate passa seu turno para Roxy e ela pede para ele não permitir passar por aquela tortura de novo e avisar para ela se algo assim acontecesse. Porém, Fate apenas agradece sua preocupação, mas diz que já está acostumado com aquilo. Então ele deixa Roxy no posto e vai comer alguma coisa com o pouco dinheiro que conseguiu. Ele pensa nas palavras dela, porém Fate sabia que por mais que ela quisesse ajudar ele, isso só faria ela também ter problemas com a família Vleirik, e exatamente por isso ele pensa que não podia deixar ela se envolver na situação de forma alguma. Nesse momento, o cara do restaurante repara que mais uma vez Fate tinha apanhado dos Vleirik e alerta ele, dizendo que se continuasse sofrendo esse abuso e o trabalho brutal no seu serviço, vai acabar como outro cara que trabalhou para eles. Mas o garoto não tinha muita opção e por isso apenas agradece pela comida e vai embora, com a barriga ainda roncando graças à habilidade de gula, fazendo ele pensar como queria ter nascido com alguma outra coisa mais valiosa, nem precisando ser um cavaleiro sagrado, mas algo mais útil como guerreiro, mercador ou até um artesão. No caminho de volta para casa, Fate acaba avistando alguns ladrões que estavam invadindo o castelo e corre para avisar Roxy, que ainda estava de guarda no portão. Imediatamente ela decide abandonar seu posto para ir atrás dos ladrões, deixando Fate no seu lugar. Ele pede para ela tomar cuidado e ela o tranquiliza, dizendo que confia em suas habilidades. Algum tempo se passa com Fate escutando o barulho de luta da Roxy contra os bandidos, torcendo para tudo acabar bem, quando de repente o barulho para e um dos ladrões aparece ferido correndo na sua direção. Fate congela e pensa em fugir para longe, mas ao se lembrar que Roxy confiou o seu posto nele e que se fugisse era ela que iria se encrencar, ele enfrenta seu medo, determinado a não deixar o ladrão escapar. Então, colocando sua lança na frente, Fate consegue dar um fim no bandido, e com essa ação a habilidade de gula dele finalmente é ativada, fazendo seus status aumentarem. Isso deixa ele bastante surpreso, e quando Roxy aparece preocupada com ele, Fate consegue escutar os pensamentos da garota, ficando ainda mais confuso do que antes. Porém, assim que Roxy solta sua mão, ele para de conseguir ler sua mente. Ela diz que precisa informar o que aconteceu para os seus superiores, e Fate diz que é melhor ela não mencionar sua ajuda, pensando que isso poderia causar problemas para ela.
ela, já que era seu turno, e Roxy aceita não falar nada, achando que aquilo era para não causar problemas com a família Vlaric. Porém, ela sabia que teria falhado em seu dever de proteger o castelo se não fosse por ele, e como uma forma de agradecer, ela oferece um novo emprego para ele para trabalhar para sua família, deixando claro para Fate que não deveria se preocupar com os Vlaric, porque somente ele poderia decidir seu próprio futuro. Isso deixa ele pensativo, afinal era uma grande oferta deixar de trabalhar para os 3 irmãos problemáticos, que o tratava como lixo, para trabalhar para a família Hart com Roxy, que sempre foi gentil com ele. Porém, Fate se preocupa em deixar o trabalho, já que precisaria de alguém para proteger o castelo durante seu turno, mas Roxy lembra que essa era uma função somente dos Cavaleiros Sagrados, e por isso não deveria ser uma preocupação dele. Então, já que não tinha nenhum motivo prendendo no atual emprego, Fate aceita a oferta de Roxy. Ele analisa as mudanças dos seus status, percebendo como elas aumentaram. Com isso, ele nota 2 habilidades novas, sendo elas identificar e telepatia, percebendo que quando conseguiu ler os pensamentos da Roxy antes, era efeito da telepatia. Apesar de ainda não entender direito o que estava acontecendo, Fate pensa que ao menos com um status assim, ele poderia talvez conseguir derrotar algum monstro. Então no dia seguinte ele vai comprar alguma arma que fosse útil, mas pro seu azar, as 2 moedas de prata que ele conseguiu juntar em 5 anos que estava vivendo na capital, só davam para pagar alguma arma que era considerada lixo. Como não tinha outra opção, ele analisa as espadas uma a uma com sua habilidade de identificar, porém todas elas tinham 0 tanto de durabilidade quanto de força, até que uma espada preta chama sua atenção por ser suja e tratada como lixo, fazendo ele se identificar com ela. Ao analisar aquela espada, Fate descobre que ela se chamava Ganância, e por algum motivo ele percebe que conseguia ler seus pensamentos. A arma diz que eles têm muito em comum e que se Fate ficar com ela não iria se arrepender. Então, como uma espada que fala não é lá comum, ele decide seguir seu conselho e comprar ela. Enquanto isso, na casa dos Vlaric, Mimil conta os boatos que ouviu sobre Roxy estar querendo contratar Fate para trabalhar na família dela, considerando essa atitude uma afronta contra eles, mas Rafale diz que eles não precisavam do Fate porque poderiam substituir o cara facilmente. Mimil insiste, dizendo que Roxy questionou a forma deles lidarem com os deveres de Cavaleiros Sagrados, mas Rafale responde que não valia a pena complicar as coisas, porque os Harts e os Vlaric são parte das 5 famílias que apoiam o rei. Em seguida ele diz que tá de saída porque tem que ir pro distrito militar. Sua irmã pergunta o que ele tanto estuda lá e ele responde que é um estudo sobre como se tornar um ser imortal, uma resposta que Mimil não leva nem um pouco a sério. Enquanto isso, Fate resolve ir para um lugar afastado para testar sua nova espada falante, quando um Goblin o ataca. Fate consegue ativar suas habilidades a tempo de se defender, eliminando o Goblin, fazendo seus status subir ainda mais. Porém, ele descobre logo em seguida que os Goblins sempre andavam em grupos, se vendo cercado por uma porção deles. Ele então começa a enfrentar um Goblin por vez, bloqueando seus ataques, atacando um a um, e depois de passar a noite inteira matando as criaturas e subindo de status, ele finalmente elimina todos eles, estando exausto de tanto lutar. Em seguida, Fate dá uma olhada nos seus status e se assusta ao ver que tinha mais habilidades novas e ainda por cima, para sua alegria, sua barriga tinha finalmente parado de roncar. Ele comenta que achava que não era possível adquirir novas habilidades, e a espada explica que ele conseguiu isso graças a Gula. Ela diz que normalmente as pessoas conseguiam somente aumentar seus status nas batalhas, subindo de nível à medida que ganhavam experiências, mas a Gula permitia roubar habilidades e status dos seus adversários, tendo como negativo o fato de não conseguir ganhar experiência, fazendo Fate entender finalmente o motivo de ainda ser do nível 1. Ele pergunta como a espada sabia de tudo aquilo e ela responde que eles são iguais, e ao ver alguns guerreiros se aproximando, ela diz que a Gula é uma das habilidades que desafiam as leis divinas, e por isso podia causar problemas para ele caso alguém descobrisse desse seu poder. Ao saber dessa informação, Fate decide trabalhar sozinho, somente ele e sua espada falante, que logo lembra que ele precisava de dinheiro e por isso deveria pegar as orelhas dos Goblins antes de ir. Então, depois de algum trabalho para pegar as orelhas dos 38 Goblins que eliminou, Fate consegue 3 moedas de prata e 80 de bronze, comemorando o fato de finalmente ter dinheiro para poder comer uma carne. Porém, a espada começa a cobrar sua manutenção, dizendo que ela deve ser tratada como uma joia, o que explicava bastante seu nome ser Ganância. Nesse momento, Fate acaba trombando com um cara encrenqueiro que estava saindo de um beco com uma garotinha, e ao tocar nela, Fate consegue escutar a menina pedindo socorro. Claramente tinha algo errado naquela situação, mas ao analisar o cara com a identificar, Fate percebe que ele conseguiu ocultar suas habilidades, deixando elas invisíveis. Porém, mesmo sem saber do que o cara era capaz de fazer, Fate segue o homem até um lugar escondido onde ele prendeu a garota e a torturava sem mostrar piedade. A espada até tenta convencer Fate a recuar, porém Fate não podia ver alguém sofrendo e não fazer nada para ajudar, e já estava decidida a salvar a garotinha. Perto dali, em um orfanato, uma freira conta para as crianças que a deusa Laplace criou o mundo, e quando ela partiu, deu uma bênção para cada uma das pessoas, poderes especiais que eles chamam de habilidades. Ela pede para as crianças agradecerem Laplace por suas bênçãos antes da refeição do dia, e todos fazem isso e em seguida começam a comer, com exceção de um garotinho. A freira pergunta se ele tá se sentindo mal e o garoto diz que
Laplace não é justa, já que deu habilidades incríveis para algumas pessoas, como as que os Cavaleiros Sagrados e Guerreiros possuem, enquanto para outros como ele, ela deu habilidades fracas, explicando que esse foi o motivo dele ter sido abandonado. A Freira então conta que há muito tempo atrás, quando Laplace ainda protegia o mundo, antes de dar as habilidades para as pessoas, não existia status e nem mesmo os monstros, com todos vivendo de forma igual. O garoto chora dizendo que queria ter nascido naquela época e nesse momento, uma outra freira aparece e diz que não encontrou Sahara, uma garota do orfanato que estava desaparecida. Ela diz que não encontrou ela pelos arredores e por isso vai procurar na cidade. A senhora olha para a cadeira vazia de Sahara, ficando preocupada com o que pode ter acontecido, sem nem imaginar que a pobre garota tinha sido sequestrada por um homem que estava a maltratando naquele momento. Ele queria entregar Sahara para um cavaleiro e ela chora com medo do que ia acontecer. Porém, para sua sorte, Fate estava lá e aproveita um breve momento que o cara deixa a menina sozinha para entrar em ação. Porém, foi o tempo de soltar as correntes que prendiam Sahara para o homem retornar. Ele diz que acha a atitude de Fate de tentar bancar o herói bastante idiota. Fate então se prepara para lutar, se colocando na frente da garota para protegê-la. Mas como ele não sabia o que fazer, sua espada, Ganância, diz que o homem claramente estava se achando mais forte do que ele, e por isso Fate deveria entrar no jogo para tirar vantagens dessa confiança. Ele decide seguir a ideia da sua espada e correr fingindo estar com medo. Isso faz o cara se divertir com a situação, pensando que se desse um fim em Fate na frente da garota, ela ficaria completamente obediente a ele. Então depois de um tempo, Fate para de correr e derruba as caixas que estavam no local, pulando sobre elas para atacar o cara. Percebendo que Fate de fato ia lutar para proteger a garota, ele ativa sua arma fazendo ela brilhar e a Ganância reconhece que aquela era uma lâmina afiada. Então ela pede para Fate atacar rápido e acertar o homem através da sua espada. O garoto imediatamente faz isso, partindo a lâmina afiada e atingindo um homem em seguida, com apenas um golpe. Com o homem derrotado, Fate pergunta quem foi o Cavaleiro Sagrado que mandou ele sequestrar a criança. Porém, como o homem se recusa a falar, Fate força a barra, colocando sua espada na ferida do cara. Isso faz imediatamente o homem confessar que foi contratado por Rado Vlarik. Depois de ser salva, Sahara começa a sentir fome e Fate escuta o ronco da sua barriga. Então os dois finalmente se apresentam e Fate leva ela para comer alguma coisa. Ele compra 2 espetinhos de carne para eles e Sahara explica que é a primeira vez que comia carne na vida. Então Fate decide dar o outro espetinho para ela também. De noite ele devolve a garota pro orfanato, onde imediatamente ela corre pros braços da freira, que fica super feliz ao ver que ela estava bem. As duas agradecem Fate e ele fica surpreso porque ninguém nunca tinha agradecido ele antes. Ele explica para Sahara que tem uma habilidade fraca assim como ela, e diz que não importa as dificuldades, se ela conseguir rir das coisas, um dia a felicidade vai chegar. Sahara pergunta se isso valia para ela também e ele diz que sim. Fate lembra que seu pai havia falado aquela frase para ele quando era criança, e que ele teve a mesma reação da Sahara, mas apesar de não ter entendido aquela frase na época, graças a ela ele conseguiu chegar onde estava, e desejava que Sahara conseguisse o mesmo. Em seguida ele se despede da garota e segue seu caminho. Depois Fate analisa seus status e percebe que adquiriu a técnica de espada de uma mão, a habilidade que o sequestrador tinha. A Ganância explica para Fate que com essa habilidade ele vai poder ter artes e técnicas secretas, além de dar 2 golpes no tempo de um. Fate então percebe que o cara podia ter usado essa técnica quando estava lutando contra ele, o que com certeza não teria terminado bem pro Fate. Ele questiona por que a Ganância não contou para ele o perigo que estava correndo. A espada responde que seria horrível interromper o momento heróico dele, e Fate diz que se soubesse dos riscos não teria feito nada. Então a Ganância fala que as batalhas dependem muito de sorte e por isso não é garantido que a vitória seja do adversário mais forte. Porém, isso faz Fate desejar ter ainda mais poder, para não ter que ficar dependendo da sua sorte. Nesse momento, a Ganância lembra Fate que no dia seguinte vai ser o primeiro dia de trabalho dele na casa da família Hart, e ele ainda estava usando os mesmos trapos de antes, fazendo o garoto lembrar que ainda tinha que comprar alguma roupa nova. Enquanto isso, na taverna que Fate costumava frequentar, o taverneiro conversa com o cliente. Ele conta que ficou sabendo que Mason, o pai da Roxy, foi derrotado por um dragão divino em Galia, e agora ela vai assumir o seu lugar. Porém, como seu pai era quem mantinha os cavaleiros sob controle, todos estavam com medo, porque duvidavam se a Roxy iria conseguir controlar os cavaleiros encrenqueiros como os irmãos Vlarik. No dia seguinte, Fate vai para o seu primeiro dia de trabalho, usando roupas bem mais apropriadas. Ele fica impressionado com o tamanho do lugar quando encontra Roxy, que já estava aguardando sua chegada. Depois, Roxy apresenta Fate para o seu pai, levando ele até a sua lápide. Ela conta que ele faleceu 5 dias atrás, ao lutar contra um dragão divino em Galia, um continente dominado por monstros. Ela diz que ser um cavaleiro sagrado é uma tarefa bem perigosa, porque uma das tarefas deles é conter os monstros como um dragão divino, que não saía da sua toca há mais de 1000 anos, que fez seu pai e todo o exército dele ser aniquilado. Isso pega Fate de surpresa, pois ele não sabia o que o Roxy estava passando, e mesmo estando de luta, ela ainda se preocupou com ele. Então ela diz pra Fate que ela, a nova líder da família Hart, estava contando com ele. Os dois vão apertar suas mãos, porém Fate
Fate lembra que ao fazer isso vai conseguir ler os pensamentos dela. Então ele aproveita a chegada de uma trabalhadora da casa para fugir do aperto de mão. Roxy apresenta Fate para a moça que se chama Haru, e ela explica que é a governanta da família Hart, e pede para ele se comportar de forma apropriada como um bom servo dos Harts. Fate concorda com seu pedido. Mais tarde ele come uma boa refeição pela primeira vez em 5 anos, o que deixa ele bastante animado e Haru fica irritada com seu comportamento. Uma semana depois, Fate trabalha parando a grama do jardim quando 2 homens aparecem pedindo para ele não exagerar no serviço e descansar um pouco. Eles comentam que no início acharam ele estranho por ficar falando com sua espada e comer carne como se o mundo fosse acabar, e Fate explica que é porque ficou muito tempo sem comer nenhuma carne. Nesse momento sua barriga ronca e os dois estranham porque Fate tinha acabado de fazer uma refeição. Em seguida Haru aparece e diz que Roxy estava chamando por ele. Fate então vai ver ela sem entender por que sua barriga não parava de roncar, já que tinha se alimentado bem. Ele encontra com Roxy no jardim e ela pergunta se ele já se acostumou com o trabalho, mas ele não responde porque sua cabeça continua na sua barriga roncando. Roxy chama ele de Fei, um apelido carinhoso, e quando Fate finalmente percebe que ela estava o chamando, ele lembra do seu falecido pai que também o chamava assim. Fate explica para Roxy que seu pai morreu em uma caça aos monstros, e ela percebe que os dois perderam seus pais, tendo isso em comum. Fate então pergunta qual o motivo do apelido e Roxy diz que agora que ele trabalha para sua família, é praticamente parte dela. Isso deixa o garoto sem graça, porém de repente ele começa a se sentir fraco e desmaia. Quando acorda, Fate encontra um bilhete da Roxy, dizendo que ele está livre dos serviços do dia seguinte para poder descansar e se recuperar. Ele então pergunta para Ganância se ela sabia o motivo dele estar cada vez mais faminto. Afinal, antigamente ele conseguia suportar sua fome, se alimentando muito pior do que atualmente. A Ganância estranha ele tá perguntando aquilo só agora e explica que depois que a gula começa a sentir o gosto das almas, a fome só piora. Quanto mais devorar, mais ele vai ficar forte. Porém, isso também significava que mais ele vai querer comer, estando fadado a consumir almas enquanto viver. Basicamente, ou ele alimenta a gula ou perde o controle e ataca qualquer um em seu caminho. Fate fica horrorizado pensando que aquilo é quase como ser um monstro. Então a Ganância avisa que quando sua fome estiver chegando ao limite, isso vai ficar visível nos seus olhos. Fate então vai até o espelho e vê que estava com olhos vermelhos, sendo claramente um sinal que estava chegando ao limite. Sabendo disso, Fate sai para caçar monstros. A Ganância explica que os olhos vermelhos é um poder temporário que permite um melhor uso da habilidade Gula, deixando ele com visão noturna e com a capacidade de caçar suas presas pelo cheiro. Além disso, ela também fazia as presas fracas ficarem paralisadas de medo, e por esse motivo, quando Fate localiza um grupo de goblins, todos estavam parados, facilitando sua caçada. Ele ataca um por um, porém quando acaba percebe que ainda estava com os olhos vermelhos. Então Fate vai até a floresta dos hobgoblins, onde ele continua sua caçada, cada vez mais faminto. Depois de um bom tempo, ele finalmente acalma sua gula insaciável, e a Ganância recomenda Fate caçar monstros com mais frequência, para não correr o risco dele chegar ao limite. De repente, uma criatura grande aparece e Fate descobre que se tratava do rei dos goblins. Ele analisa os status da criatura, descobrindo que não tinha muita diferença entre eles, com a exceção de uma habilidade de regeneração de saúde, que permitia o goblin se curar. A Ganância explica que com ela, Fate podia continuar lutando mesmo quando tivesse ferido, o que faz o garoto desejar adquirir a habilidade. Ele se aproxima do goblin silenciosamente para dar um ataque surpresa, porém a criatura sobrevive ao seu ataque, obrigando Fate a engolir seu medo e enfrentar a criatura novamente. Depois de dar mais um ataque, Fate finalmente consegue derrotar o rei dos goblins e adquirir a regeneração de saúde, melhorando seus status. Porém, depois de tanto trabalho duro para se melhorar, a Ganância diz que se ele entregar seu status para ela como oferenda, ela vai poder alcançar seu primeiro nível e mudar de forma, ganhando novas funções. Fate fica interessado em melhorar sua arma, porém a espada avisa que para isso acontecer, ele vai precisar entregar tudo o que conseguiu desde que eles se conheceram, lembrando que ela não possui o nome de Ganância à toa. Então Fate diz que prefere deixar as coisas como estão, mas a Ganância diz que se ele não fizer isso, vai perder o direito de usar ela. Basicamente, Fate tem que escolher entre ficar forte sozinho ou dividir sua força com sua espada para eles caminharem juntos. Então, como a Ganância é a sua única parceira, ele decide ficar com ela, abrindo mão do seu status. Imediatamente, Fate sente seu poder indo embora e a Ganância se transforma em um arco mágico. Para mostrar para Fate como ele funciona, a Ganância revela que tem um goblin observando eles há algum tempo e pede pro Fate disparar nele. Ela explica que as flechas vão aparecer sozinhas e que elas sempre acertam o alvo, independente de onde ele mirasse. E assim, Fate pega as flechas e atira na criatura, ficando impressionado com a sua nova arma. Em seguida, Fate pega as orelhas do Rei Goblin e entrega elas pro orfanato, tendo a certeza de que o dinheiro que eles vão conseguir vai dar para alimentar as crianças por um bom tempo. Alguns dias depois, Fate trabalha na casa da família Hart como de costume, quando vê uma garota saindo de lá. Mas quando ele chama ela, Fate descobre que a garota é a Roxy. Ele pede desculpa explicando que não reconheceu ela porque estava bem diferente. Como Fate já tinha sido vista, Roxy confessa que tá indo disfarçada
chamada para a cidade para fazer uma inspeção secreta. Ela pede para Fate manter em segredo, principalmente da Haru, pois ela não gostaria de ver a chefe da família Hart daquela forma. Fate entende e promete não contar nada, pedindo desculpas por atrasar ela. Em seguida, ele começa a voltar para o seu trabalho, mas Roxy segura Fate, pedindo para ele acompanhar ela em sua inspeção secreta, como sua escolta. E assim os dois vão para a cidade juntos. No caminho, ele acaba chamando Roxy pelo seu nome, mas tanto sua espada, Ganância, como Roxy fala que se Fate chamar ela pelo nome, todos vão descobrir sua identidade. A garota então pensa um pouco e pede pra Fate chamar ela de Rocky. Ganância comenta que não mudou muita coisa e Fate manda ela calar a boca. Porém, o Roxy pensa que ele tava falando com ela e fica mal com isso, mas Fate explica que não foi com ela. Roxy comenta que ficou empolgada por sair com ele, mas isso faz os dois ficarem vermelhos de vergonha. A Ganância faz um comentário sobre o momento, deixando Fate estressado. Ele pega sua espada com raiva, mas Roxy pede pra ele não tratar sua arma daquela forma, o que obviamente deixa a Ganância feliz por pelo menos a Cavaleira Sagrada saber como se deve tratar uma arma. Então Roxy percebe que nunca tinha notado a espada do Fate antes. Ele fica com medo porque alguém com uma habilidade tão inútil como a dele não teria uma espada. Roxy não podia descobrir sobre nada, principalmente a verdadeira função da sua habilidade Gula, devorar almas sem parar até o fim da sua vida. Distraído com seus pensamentos, Fate acaba deixando a Ganância cair da sua mão, e Roxy pega ela e aproveita para dar uma olhada. Depois de ver a arma que Fate tinha, ela diz que ele deveria cuidar melhor dela e decide levar ele mais tarde para conhecer o ferreiro da família Hart. Então os dois seguem um caminho com Ganância ainda irritando Fate, até que finalmente chegam no meio da cidade. Eles caminham pelo mercado e Roxy vê umas uvas que pareciam boas e decide experimentar. Ela pega duas uvas com o vendedor e entrega uma delas para Fate. As uvas eram dos vinhedos da família Hart e assim que prova, Fate comenta como a uva estava doce e Roxy acaba soltando que as uvas vieram da sua casa. O vendedor escuta seu comentário e, para proteger a identidade secreta da Roxy, Ganância sugere deles inventarem que ela tem um parente que trabalha para a família Hart. O plano dá certo e Roxy agradece Fate por ter ajudado. Nesse momento, todas as pessoas ficam assustadas, porque um cavaleiro sagrado estava se aproximando do mercado. Depois da morte do pai da Roxy, todos eles, por mais inferior que sejam, se tornaram insuportáveis. O povo fica em silêncio esperando o cavaleiro ir embora, mas bem na hora que ele estava passando perto do Fate, sua barriga começa a roncar. O cavaleiro escuta e vai até Fate, obrigando ele a pedir desculpas várias vezes, mas era bem claro que o cavaleiro só queria humilhar Fate cada vez mais. Então Roxy decide impedir que aquela situação continue. Ela questiona o cara, dizendo que Fate já tinha se desculpado e ele estranha uma garota qualquer se dirigir a um cavaleiro daquela forma, mas ao olhar para Roxy ele acha seu rosto familiar. Com isso, todas as pessoas começam a se perguntar se aquela é a Roxy. Mais uma vez, a Ganância dá uma sugestão para eles conseguirem uma saída, dizendo para Fate fingir ser namorado dela. Ele repete sua sugestão e Roxy escuta, achando aquilo uma ótima ideia. Ela rapidamente começa a agir como sua namorada, segurando seu braço e perguntando por que ele não comeu o café da manhã que ela fez. Roxy diz que se Fate não comesse da sua comida, ela não iria mais cozinhar para ele. Os dois então pedem desculpas pro cavaleiro e saem de perto da multidão, antes que algum novo problema aparecesse. O plano funciona porque todas as pessoas pensam que aquela não podia ser a Roxy, afinal uma cavaleira sagrada não saberia cozinhar. Enquanto isso, os dois se escondem com Roxy segurando o braço do Fate. Isso faz a habilidade de telepatia ativar e Fate começa a ouvir os pensamentos da Roxy, que estava nervosa por estar segurando o braço dele. Então rapidamente Fate se solta e começa a pensar que ser escolta de Roxy é uma tarefa bem difícil para ele. Quando Fate percebe, vê que o Roxy já estava longe olhando algumas joias no mercado. Ela repara em umas rochas e pergunta se elas também são joias e o mercador explica que elas são minério bruto e que não tem como saber se tem joia ou não até abrir. Ele pergunta se Roxy quer testar sua sorte e Ganância comenta com Fate que sua habilidade de identificar consegue achar um minério bruto com pedras preciosas facilmente. Ele decide testar, mas Roxy demonstra se interessar muito mais por uma joia azul. Fate observa que naquele momento ela nem parecia uma cavaleira sagrada, se parecendo muito mais com uma garota comum. O mercador então diz que pode dar um desconto para eles, mas Roxy apenas agradece e diz que uma joia não tem utilidade para ela. Roxy então deixa a joia no seu lugar e volta para sua inspeção secreta. Nesse momento, duas pessoas passam pelos dois conversando sobre o misterioso fato dos milhares de goblins que apareceram mortos. Fate tinha derrotado vários goblins em um nível bem anormal e isso fez com que as pessoas pensassem que aquilo tinha sido obra de um monstro. Ao escutar a conversa, Roxy corre atrás dos dois e pergunta se eles sabiam mais sobre aquela história, mas os caras mandam ela perguntar para os guerreiros. Então Roxy pede para Fate levar ela em algum lugar que eles pudessem descobrir mais sobre aquele caso. Fate percebe que a inspeção dela era sobre essa investigação e fica preocupado, afinal ele é o monstro que eliminou os goblins. Mas como Roxy pediu, Fate leva ela até a taverna que ele costumava ir quando saía do seu antigo trabalho. Assim que vê Fate, o taverneiro fica bem surpreso, afinal ele sumiu por bastante tempo, que todos pensaram que ele não estava vivo. Fate então apresenta Roxy usando seu nome falso e dizendo que ela é uma colega do seu novo trabalho. O taverneiro fica feliz em ver que seu antigo cliente estava vivo e tinha até uma namorada. Isso deixa Fate com
medo porque ele não sabia se Roxy podia se incomodar com aqueles maus entendidos. Em seguida, Roxy acaba quebrando seu copo ao segurar ele, e o taverneiro explica que aquilo é bastante comum de acontecer, principalmente com os clientes guerreiros por não conseguirem controlar sua força. Porém, Fate também acaba quebrando seu copo, mas isso não levanta nenhum tipo de suspeita, porque aquele copo já estava bem fraco. E assim, enquanto os dois comem a refeição, o taverneiro conta que um guerreiro lucrou bastante com orelhas de Goblin recentemente, porque quando ele foi caçar, encontrou vários cadáveres com suas orelhas intactas. Isso só faz Roxy pensar que realmente se tratava de um monstro. Afinal, um outro guerreiro teria levado as orelhas para conseguir dinheiro. O taverneiro comenta que com certeza aquilo vai ser ruim para os negócios, porque qualquer tipo de venda é necessário passar pelo território dos Goblins, e ninguém vai querer correr o risco de se encontrar com um monstro misterioso no caminho. Isso deixa Fate se sentindo mal, pois de certa forma ele e sua Gola eram os responsáveis. Nesse momento, um outro cliente da taverna aparece e se assusta ao ver Fate depois de tanto tempo. Depois o homem conta que o boato mais comum que estava rondando pela cidade era de que o monstro em questão se tratava de um Lich, o que de fato era uma grande ameaça e por isso os Cavaleiros Sagrados vão agir contra ele. A ganância diz que no estado atual do Fate ele não tinha chances contra os Cavaleiros Sagrados, mas Fate se preocupa com Roxy se juntar à caçada e acabar vendo ele no seu estado faminto. Nesse momento, vários clientes entram na taverna e um deles se aproxima da Roxy querendo que ela se junte na mesa com eles. Roxy imediatamente empurra o cara, fazendo ele voar até a parede. Essa demonstração de força faz todos perceberem que ela só podia ser uma cavaleira sagrada. Ela então revela ser a Roxy e imediatamente todos os homens pedem desculpas pela forma que trataram ela. Eles oferecem até dinheiro, demonstrando ter muito medo dos cavaleiros sagrados. Mas Roxy demonstra se sentir mal por seu povo, que eles deveriam proteger, terem tanto medo deles, demonstrando ter o mesmo coração que seu pai tinha. Depois, Roxy se diverte com o povo da taverna e mais tarde ela leva Fate até o ferreiro da sua família para ele dar uma manutenção na ganância, o que deixa ela se sentindo renovada. Em seguida, Roxy agradece Fate, pois sem sua ajuda ela não iria conseguir descobrir nada sobre o monstro. Ele então pergunta por que ela não sabia sobre a caça dos Cavaleiros Sagrados e Roxy diz que a sua família Vlarik tá controlando as informações e não passando nada para ela. Nesse momento, os dois escutam uma voz familiar e vão na direção dela, vendo o Rado perturbando uma pobre criança. A Mimil tenta disfarçar, dizendo que eles estavam apenas dando proteção ao garoto que estava perdido, porém estava claro que aquela não era a melhor forma de proteger um garotinho. Então ela pede pra Fate dar um jeito e imediatamente ele pega a criança e leva ela pra longe dos irmãos Vlarik. Roxy então questiona por que ninguém avisou ela sobre a caça ao monstro, e Rafael inventa que achou que ela estava sofrendo pela perda do seu pai. Roxy então garante que já estava bem e pede pra ser informada da próxima vez. Os três irmãos vão embora e a criança diz que odeia os cavaleiros, deixando Roxy mal. Ela pede desculpas pra ele, mas o garoto não entende, porque não reconhece o Roxy por conta das suas roupas. Então o garoto conta que se perdeu da sua mãe e Roxy e Fate prometem ajudar ele. Enquanto procuram, Fate se lembra que quando perdeu seu pai, há 5 anos atrás, ele se mudou pra capital e também ficou perdido, assim como aquela criança, e uma cavaleira sagrada o ajudou. Depois de muito tempo, já estava ficando tarde para eles continuarem a busca, e Roxy oferece a criança para passar a noite na sua casa, para eles continuarem a procura no dia seguinte. Porém, nesse momento, o garoto consegue encontrar sua mãe. Os dois ficam felizes por ajudar o garoto e depois percebem que com certeza vão ser repreendidos por terem sumido o dia inteiro. E Roxy fala para os dois voltarem para casa deles, deixando Fate feliz por ter sido incluído na frase. Como esperado, os dois são repreendidos e de noite, Fate pergunta para Ganância se tinha alguma forma dele continuar caçando sem ser reconhecido por Roxy. A espada então fala para ele de uma máscara que distorce a percepção, o que vai fazer ele parecer diferente, independente de quem ver ele caçando. Porém, a máscara ficava bem perto do mercado de joias e por isso Fate leva um minério bruto de presente para Roxy, como forma de agradecer pelo trabalho que ela deu para ele, onde ele tem comida todo dia e um lar, com amigos que o consideram família. Roxy entende e agradece por tudo que Fate fez para ela, então ele explica que gostaria de ter comprado a joia azul que ela se interessou, mas ele não tinha dinheiro suficiente. Roxy agradece pelo presente e quebra um minério para ver se tinha alguma joia. Obviamente ele estava lotado de joias preciosas, porque Fate trapaceou usando sua habilidade de identificar para escolher o melhor minério bruto para Roxy. Ela diz que vai guardar o presente com todo o carinho e oferece algo em troca para ele, sugerindo dar uma pedra de amolar para sua espada. Fate fala que não precisava receber nada em troca, mas a ganância questiona sua decisão e manda ele cuidar melhor dela e aceitar logo o presente. Enquanto isso, os Cavaleiros Sagrados se reúnem para discutirem a viagem para Galia. E assim o tempo passa com Fate ainda caçando bastante Goblins, para conseguir subir seu status e para ficar forte o suficiente para enfrentar os Cavaleiros Sagrados caso fosse necessário, porque todos ainda achavam que quem estava caçando eles era um Lich, que eles nomeiam de cadáver por conta da máscara que impedia que as outras pessoas reconhecessem ele. No dia seguinte, Fate trabalha com sono, afinal estava levando uma vida dupla, tendo que trabalhar para a família Hart durante o dia e à noite caçar os Goblins. Porém, nesse momento, Roxy aparece avisando que ela tinha uma nova missão e como da outra vez, ela pede para ele ir junto. E assim
assim, depois de um tempo, os dois chegam em uma nova terra da família Hart, onde fica o vinhedo que estavam vendendo no mercado que ele e Roxy viram durante a última missão dela na cidade. Lá também é onde a mãe do Roxy, Aisha Hart, mora. Ela cumprimenta sua filha e pergunta quem era o garoto que estava com ela. Roxy explica que é um empregado da família que ela contratou. Fate se apresenta todo sem jeito e Aisha faz o mesmo, sendo super simpática com ele, dizendo que Fate é bem-vindo na sua terra. Porém, de repente, ela pergunta se ele gostava da Roxy. Isso deixa os dois bem nervosos, mas na verdade Aisha só queria saber o que Fate achava dela como patroa. Os dois ficam aliviados pela pergunta não ser o que eles pensaram, e Fate responde que gosta muito da Roxy, e se tiver permissão vai servir ela até o fim da sua vida. Sua resposta deixa Aisha feliz. Já Roxy fica tão nervosa que corre pro seu quarto com a desculpa de estar muito cansada. Ele pergunta se disse algo errado, então Aisha explica que desde pequena Roxy foge quando algo a deixa desconfortável. Ela ainda diz que quando Roxy era criança ela era bem chorona e tinha muito medo de insetos. Exatamente por conta dessas coisas, Aisha comenta que ficou bastante surpresa por Roxy ter se tornado uma cavaleira sagrada. Aisha demonstra estar bastante preocupada com a sua filha, afinal ela perdeu seu pai de repente e se tornou a chefe da família. Então Fate tranquiliza Aisha dizendo que Roxy é uma excelente cavaleira sagrada e todos têm muita fé nela, além de ser excelente nas funções como chefe da casa. No seu quarto, Roxy olha suas coisas, incluindo um quadro dela e do seu pai, Mason. Assim como sua mãe, ele também não pensava que ela fosse se tornar uma cavaleira sagrada, mas Roxy desejava ser como ele, o tipo de cavaleiro que ri com as pessoas, porém ela ainda não tinha conseguido atingir o seu objetivo. Mais tarde, Fate trabalha no vinhedo ajudando na colheita das uvas, quando um dos trabalhadores oferece um suco para ele se refrescar. Um homem explica que a família Hart ajudou pessoalmente na cultivação da terra por gerações, e por isso todos da propriedade se orgulham de terem contribuído na plantação. Fate pergunta se até mesmo Mason colaborou com o cultivo, e o homem diz que sim, lamentando por terem perdido ele em Galia. Ele comenta que deve estar sendo muito difícil para Roxy, e por isso eles não tinham certeza se ela iria aparecer daquela vez. Todo ano Roxy ia para lá para ajudar na colheita, além de caçar monstros para proteger o local, porque aquela era a época principal para muitas colheitas, e por isso era comum os monstros atacarem em busca de alimento. O homem explica que atualmente eles estão lidando com kobolds vindos do vale ao norte. De repente a barriga do Fate ronca alto e o homem pensa que ele estava ficando com fome de tanto trabalhar. Porém Ganância explica que o real motivo da sua fome era que depois de caçar tantos goblins, a habilidade Gula estava começando a sentir vontade de se alimentar de almas diferentes. No fim do dia, Fate finaliza o trabalho e volta para casa quando vê uma garota que estava passando por lá. Ao se aproximar, Fate percebe que ela tem olhos vermelhos, assim como os dele quando estava com fome. Ele tenta analisar as habilidades dela com identificar, porém não consegue visualizar nada. A garota então diz que chegou cedo demais e vai embora, explicando para Fate que foi até lá para caçar os kobolds, mas que ele podia ficar com eles. Ela ainda fala que os dois vão se ver novamente, o que deixa Fate bem confuso. Então ele pergunta para Ganância quem era ela, mas sua espada diz que não conhece a garota. Ele desconfia de Ganância estar escondendo algo, porque ela costumava ter um comentário sobre tudo e no momento estava bastante quieta. Porém Ganância diz que nem mesmo ela, com sua grandeza, tem todas as respostas. Nesse momento, Roxy aparece trazendo um pouco das uvas. Ao passar pela garota, Roxy repara que ela parece ser uma Galiana. Há 4.000 anos atrás, Galia era uma grande potência militar, mas uma onda de monstros causou uma grande destruição na nação, eliminando a maioria do povo. Roxy comenta isso com Fate e diz que apesar de existir sobreviventes, ela nunca tinha visto antes uma Galiana de sangue tão puro como aquela garota. Em seguida, os dois decidem que estava na hora de voltar para casa. No caminho, Fate comenta que soube da caça aos monstros e pergunta se ela vai ficar bem. Roxy diz que além de ser uma cavaleira sagrada, ela não vai estar sozinha, já que os guerreiros que trabalham lá vão junto. Por isso, ela diz que tem certeza que eles vão dar conta do serviço. No dia seguinte, todo o vinhedo estava destruído por conta dos kobolds, então os guerreiros vão atrás das criaturas, junto com Roxy e Fate. Eles analisam o bando quando de repente aparece uma criatura bem maior do que os outros. Ao ver um monstro diferente, Fate começa a ter dificuldades de controlar sua fome e Ganância alerta que ele estava chegando ao seu limite. Fate analisa a criatura e descobre que aquele monstro é chamado Portador da Lamentação. Ganância explica que ele é uma fera coroada, que é quando o monstro poderoso, nascido da agressão acumulada por um longo tempo, é chamado, ou seja, que ela era uma criatura bem forte e poderosa. Todos os trabalhadores ficam bastante preocupados, mas Roxy promete proteger as terras e a vida deles, como uma cavaleira sagrada. Porém, Ganância diz pra Fate que aquele monstro é muito forte pra Roxy conseguir enfrentar. Uma fera como aquela estava num nível muito acima até mesmo pra Fate, porém ele pensa que não podia permitir que a criatura continuasse destruindo as terras da família Hart, e muito menos deixar Roxy se machucar. Então de noite, Fate vai caçar a fera que estava rodeada por guerreiros kobolds. Ele pega Ganância na sua forma de arco e dispara nos kobolds com suas flechas mágicas, dando vários disparos em sequência, fazendo a habilidade Gula ser ativada. A fera fica bem irritada vendo Fate eliminando vários kobolds rapidamente. Ele tenta acertar ela, mas a fera usa as
outras criaturas como escudo para se proteger. Fate continua eliminando o máximo das criaturas para subir de nível, mas ainda não era o suficiente para encarar a fera. Então ele lança mais 2 flechas, porém a fera consegue segurar elas, fazendo com que sobrasse ela e um outro kobold. Ganância então diz para eles se aproximarem para Fate atacar com sua espada. Ele faz isso, porém ao se aproximar, a fera começa a se preparar para lançar um golpe, que Ganância reconhece como o ataque da ruína, sendo um golpe completamente letal. Ela pede para Fate tomar cuidado, mas nesse momento o outro kobold consegue dar um golpe nele. Imediatamente Fate se cura com o poder de regeneração que conseguiu com o Goblin Rei. Em seguida a fera lança seu ataque, e apesar dele conseguir desviar, Fate cai como se tivesse bem ferido. Porém isso era só um plano para fazer o kobold se aproximar de forma descuidada. Fate ataca a criatura e consegue eliminar ela, restando somente a fera coroada. Como ele também já tinha conseguido evoluir bastante, Ganância diz que agora ele consegue usar sua arte oculta de primeiro nível. Então Fate entrega 10% das suas estatísticas atuais para Ganância, fazendo ela evoluir para uma arma mais potente. A fera novamente lança o seu ataque fatal, porém Fate também lança seu ataque, destruindo o golpe da fera e atingindo ela em seguida. E assim Fate consegue finalmente eliminar a fera coroada. Porém só quando a luta termina ele percebe o estrago que fez e pensa que exagerou um pouco. De repente ele sente uma sensação estranha e Ganância explica que ele estava sobrecarregado por ter se alimentado com uma alma de qualidade superior pela primeira vez. Ela pede para Fate aguentar firme, porque caso contrário ele sentirá uma coisa muito pior do que a fome. No dia seguinte os guerreiros vão com a Roxy para caçada, mas ao chegarem lá, eles veem que alguém já tinha derrotado todos os kobolds com flechas mágicas. Em casa, Roxy lamenta que toda a paisagem do lugar foi destruída, e Fate se sente um pouco culpado. Aisha pergunta quem seria capaz de fazer algo assim e Fate se preocupa, mas Roxy se lembra da garota de Galha que eles tinham visto, e como tinha boatos de que os Galianos são mais fortes que os Cavaleiros Sagrados, ela pensa que a garota foi a responsável. Mas Roxy diz que o que importa é que agora eles estavam seguros e sua mãe percebe como ela fica super tranquila quando tá perto do Fate. Então mais tarde Aisha pede pra Fate ficar ao lado da sua filha para dar o apoio que ela precisa. Ela diz que apesar dele não ter prestígio, autoridade e poder como os Cavaleiros, ele tinha desejo de ajudar Roxy sempre que necessário e isso tornava ele valioso. Aisha também não tinha nenhuma habilidade valiosa assim como Fate, mas mesmo assim foi capaz de apoiar seu marido. Porém como ela estava bastante doente e não tinha muito tempo de vida, se preocupava de Roxy ficar sozinha e por isso precisava de alguém que a apoiasse no seu lugar. Aisha diz que entende se Fate não puder responder imediatamente, mas pede para ele pensar a respeito. Depois os dois vão embora para voltar para casa e no caminho, Fate pensa se realmente é digno de ficar ao lado da Roxy. Afinal ele estava mentindo para todo mundo e escondendo o verdadeiro poder da sua habilidade Gula. Mais tarde Fate vai caçar goblins como de costume, porém aquelas criaturas já não eram mais suficientes para saciar sua fome, o que era um problema porque não tinha nenhum tipo de monstro mais forte perto daquela região. Para esconder seu olho vermelho, Fate coloca um tapa-olho e vai para a taverna que costuma frequentar. Lá ele pensa como realmente não merecia ficar ao lado da Roxy, quando o cliente chega dizendo que soube que Rado vai se juntar à caçada do cadáver, e tudo para não ter que ir junto com os outros cavaleiros até Galha. Fate estranha eles já estarem combinando uma nova expedição para lá, já que recentemente Mason tinha perdido sua vida naquele lugar. No dia seguinte, depois de todos os cavaleiros serem designados para a expedição em Galha, Roxy conversa com seu pai pedindo para ele cuidar dela. Fate aparece e pede para Roxy não ir, afinal tinha grandes chances dela não voltar. Porém Roxy já tinha decidido cumprir seu dever como cavaleira, mas o que ela não sabia é que aquela expedição foi armada pelos irmãos Vlaric e os outros cavaleiros sagrados, pois a família Hart era um grande incômodo para eles e por isso todos planejavam eliminar Roxy em Galha. Mas enquanto os cavaleiros ficam responsáveis de finalizar o plano, Rafal e Memil iriam até Temburn, onde estava acontecendo uma pesquisa de imortalidade, enquanto Rado ficava responsável de eliminar o cadáver. De noite Fate sai para caçar. Ele pensa que não podia impedir a expedição em Galha e nem Roxy de participar dela, mas também não podia deixar os cavaleiros tratarem as pessoas como lixo e causarem tanto sofrimento. Nesse momento, Rada aparece junto com outros caçadores para deter o cadáver. Os dois se preparam para lutar, com Fate estando no limite da sua fome. Galera, já deixa eu saber se vocês querem continuação desse anime comentando aqui embaixo, beleza? Caso você ainda não for, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os vídeos novos, fechou? Valeu galera, se cuidem!